7 de setembro será marcado por protestos da esquerda e da direita por todo o Brasil. O Grito dos Excluídos, movimento histórico na data, se une em 2021 aos protestos fora Bolsonaro em defesa de direitos e pelo impeachment do presidente. E mais, tem entrevista com a diretora do filme Carro Rei, premiado no Festival de Cinema de Gramado, que propõe reflexões a respeito do consumismo, dica da peça teatral Um Passeio no Bosque, em cartaz no Rio de Janeiro, e análise de Miguel Stedley sobre os atos de amanhã. Fica com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. O tradicional manifesto Grito dos Excluídos, que acontece há 27 anos, será realizado neste 7 de setembro com apoio das manifestações Fora Bolsonaro. Movimentos populares, oposição e sociedade civil irão às ruas para lutar por direitos e defender a democracia brasileira. Os atos acontecerão em diversas cidades por todo o Brasil e vão fazer contraponto a qualquer tentativa de golpe pelo governo de Jair Bolsonaro, que convoca a direita para também ir às ruas. Pedro Estropazolas nos mostra mais. Trilhos do Brasil. Queremos paz para o povo brasileiro, que acabe essa miséria, essas crianças de rua. Para isso que nós viemos aqui, pedir, implorar a Nossa Senhora para que acabe com essa corrupção, com a fome. Desde sua primeira edição, em 1995, o Grito dos Excluídos vem guiando os rumos da luta popular em um Brasil tão desigual. O grito surgiu em 1994 a partir da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A primeira edição, no entanto, só aconteceria no ano seguinte, como um contraponto ao grito da independência e aos desfiles cívicos que marcam a data. Em 7 de setembro de 1995, a mobilização esteve em 170 cidades brasileiras. O cenário era de abertura política em meio à redemocratização do país no pós-ditadura. É o que relembra Dom Valdeci Mendes, da Diocese de Brejo, no Maranhão. E uma da realidade que a gente já enfrentava era exatamente, os conflitos agrários. Isso era muito forte. E isso o que provocava? Provocava exatamente despejos, né? E muita gente indo do interior para a cidade, para as periferias, sem nenhuma perspectiva de vida. Então, diria que dos grandes desafios era exatamente esse. Mas também a questão do desemprego já era presente, a questão da própria negação de direito, que sempre foi difícil, né? Neste ano, o Grito dos Excluídos se soma à campanha nacional pelo Fora Bolsonaro, em protesto às milhares de vidas ceifadas pela Covid-19 diante do negacionismo do governo federal. A mobilização, cujo tema é a vida em primeiro lugar, também denuncia a volta da fome no país. É o que explica Alderon Costa, que compõe a coordenação nacional do Grito dos Excluídos. A fome, ela é um componente de sobrevivência. Mas junto com ela você tem o problema da saúde, você vai ter o problema da moradia, você tem o problema... Isso tudo é fome, né? E eu costumo dizer que eu acho que isso é uma fome de dignidade. As pessoas precisam ter dignidade. Para ter dignidade, ela precisa ter a comida no prato, ela precisa ter uma casa para morar e ela precisa ter seu trabalho, a possibilidade dela ganhar o seu dinheiro, ganhar a sua sobrevivência, né? E o Brasil está negando tudo isso para o nosso povo. Em 2021, a luta popular que ecoa no grito ganha um novo desafio: contrapor as ameaças golpistas. Isto porque apoiadores de Bolsonaro também sairão às ruas e com um objetivo completamente distinto. Parte dos bolsonaristas, com apoio de segmentos da Polícia Militar, pressionam pelo fechamento das instituições democráticas, como o TSE e o STF. O objetivo é muito claro. Nosso objetivo de ir para a rua é gritar contra tudo que afeta a vida, tudo que atinge a vida, não é? E gritar com esperança de uma vida melhor e na defesa da nossa democracia, não é? E
não vamos aceitar nenhuma provocação. Todos os atos que irão compor a mobilização deste ano seguirão os protocolos sanitários no enfrentamento à Covid-19. Ninguém precisa temer o 7 de setembro. Esse foi um trecho da fala de Jair Bolsonaro ao se referir aos protestos desse dia 7. Um governo marcado por desrespeito à democracia, que carece apresentar assistência ao povo brasileiro e gera instabilidade política. Miguel Stedley faz uma análise precisa a respeito das manifestações de amanhã. Embarque imediato. Jair Bolsonaro colocou muita força nos atos deste 7 de setembro. Na verdade, Bolsonaro colocou toda a sua força, redes sociais, policiais, caminhoneiros, e decidiu concentrar as atividades em São Paulo e Brasília, ao invés de pulverizar em vários municípios. Portanto, eles não devem ser atos pequenos. Mas na prática, ao invés de significar força, pode significar o contrário. Bolsonaro conseguirá manter do seu lado agora setores vacilantes, como o Centrão, o empresariado e os militares. Mas não conseguirá manter esse grau de mobilização até outubro do ano que vem. Também não vai assustar nem o STF nem a Justiça, onde hoje estão seus maiores problemas e dos seus filhos. Pode ser, portanto, a última demonstração de força do bolsonarismo. E é por isso que a esquerda não pode temer. Bolsonaro também quer tirar a esquerda da rua com um discurso de medo e de terror. E é justamente por isso que não é o momento de recuar. Historicamente, com cuidados e segurança, a única forma de derrotar o fascismo sempre foi com o povo nas ruas. Cineasta pernambucana Renata Pinheiro venceu a categoria nacional do 49º Festival de Cinema de Gramado com o longa Carro Rei. O filme é uma crítica ao consumo de automóveis no Brasil e tem um roteiro ousado no qual um carro fala. Os impactos desse consumo é uma das críticas e reflexão que a diretora traz a partir do filme, como, por exemplo, como fazer uso das máquinas e das tecnologias sem perder a humanidade. Afonso Bezerra conduz essa conversa. Vamos conferir. Entrevista Central. Olá, a Entrevista Central recebe hoje a diretora de cinema Renata Pinheiro. Ela acaba de lançar o seu mais recente filme, Carro Rei, no Festival de Gramado. Combinando fantasia com crítica social, a obra trata do impacto do consumo exacerbado de automóveis nas relações humanas, além da conjuntura política e cultural do país. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Afonso. Obrigada a toda a audiência do TVT, né, Central do Brasil. Carro Rei, o seu mais recente filme, aborda uma relação de amizade entre uma criança e um carro. O que essa experiência diz sobre a nossa condição humana nestes tempos de supremacia tecnológica? A gente usa o carro nesse filme como uma metáfora, né? É um carro que tem uma inteligência realmente nem artificial, nosso filme é uma fantasia, ele de fato é um ser inteligente, e o quanto que isso transforma a nossa vida e, enfim, assistam o filme, mas é exatamente sobre essa relação e, de alguma forma, trazendo a reflexão dessa responsabilidade que a gente tem, porque também a máquina ela potencializa nossas habilidades, né, humanas. O transhumanismo é isso, né? É potencializar nosso corpo através das máquinas. Mas como fazer isso e como não perder a nossa humanidade? Bom dia, meu querido. Quanto tempo? O que é que está se passando com essa cabeça? Eu sei das injustiças que esse mundo tem feito com você. Em recente declaração, você explicou que Carro Rei se vale do gênero fantástico para abordar assuntos duros e urgentes. De que forma a trama do filme reflete a realidade brasileira, em especial a ocupação das cidades? A gente sabe que o brasileiro ele é louco por carros, né? Eu acho que vem também dos planos urbanísticos das cidades, todos traçados muito em função do carro, e muito menos em função dos carros coletivos, como ônibus ou outros tipos de transporte coletivos. O filme faz uma crítica a isso,
mas é um filme que também aborda o carro como algo que, enfim, que influencia toda a cultura brasileira, né? A carro e tecnologia, a gente entende nesse filme como algo, enfim, a mesma coisa. E então o filme ele é duro no sentido assim de fazer um pouco o espelho do que somos e de alguma forma ele reflete também esses últimos anos do Brasil, onde houve uma cegueira coletiva. Eu tenho plena consciência disso. Renata, o filme se passa em Caruaru, no agreste de Pernambuco, que vem sendo afetado pela crise econômica, como todo o país. Como o filme Carro Rei consegue levar para as telas o drama econômico dos trabalhadores da região do agreste pernambucano? Tudo começa a partir do momento que uma lei é imposta, uma lei estadual é imposta, onde os carros com mais de 15 anos não podem mais circular na cidade. Ok, isso inclusive já foi, eu pesquisei, era uma ideia de Temer, fazer isso no país inteiro para ver se a economia aquecia. Mas imagina para as pessoas que têm aquele carro mais velho, que é o que tem condições de ter, e utilizam para trabalhar, né? É diferente da classe média que cada filho tem um carro e tal. Não, essas pessoas usam esse carro para trabalhar. Então, esse impacto dessa lei é o que vai gerar todo o conflito do nosso filme. É como se fosse o impulso para a aventura, que vai ter que... Né, eles vão criar carros, vão tentar burlar essa lei para sobreviver. Você afirmou recentemente que a extrema-direita ofereceu falsas esperanças e chegou até o agreste pernambucano de carro. Como essa supremacia dos carros nas cidades brasileiras dialoga com o modelo de sociedade oferecido pela extrema-direita? Eu acho que o consumo, a extrema-direita, entre outras características, né, não preza muito pelo viés mais social, né? Não apoiam ONGs, não apoiam comunidades, grupos comunitários e, enfim, todas as pequenas organizações que é o mais importante para a nossa sociedade, eles não apoiam. Então, eles querem sempre a grande indústria que fica com muitas vantagens, já tem vantagens e ficam com mais vantagens ainda. Então, eu acho uma ideologia muito devastadora, destruidora e fria, bastante fria no sentido de não pensar no pequeno, pensa só nos grandes. Eu não acho que se os carros pudessem conversar com isso não deixaria as pessoas mais isoladas, individualistas? Eu acho que o ser humano é uma espécie natural, E a parada cultural de hoje é Teatral, um espetáculo escrito em 1988 pelo norte-americano Lee Blessing. Apesar da época, a peça Um Passeio no Bosque é atemporal e indica a ideia de desarmamento como exemplo de civilidade. Uma apresentação teatral que nos faz refletir sobre a intolerância e a violência vivida no Brasil. Dirigida por Marcelo Lazarato, tem a atuação dos atores Beto Bellini e Gustavo Menig. Olha só esse convite. Parada Cultural. Olá, Rio de Janeiro. Eu sou o Beto Bellini. Eu sou o Gustavo Menig e nós dois somos atores do espetáculo Um Passeio no Bosque. Um espetáculo que fala sobre o encontro entre dois diplomatas, um russo e um americano, discutindo o desarmamento nuclear na época da Guerra Fria. Mas o espetáculo fala muito mais do que isso. Ele fala sobre o desarmamento entre os homens. Ele toca no assunto do embate entre ideias direita, esquerda, comunismo, capitalismo, ocidente, oriente, velhos e novos. É um espetáculo sensível, delicado, emocionante e engraçado. Convidamos vocês. Ficaremos em cartaz a partir do dia 13 de setembro, no Teatro Solar de Botafogo. O espetáculo conta com direção de Marcelo Lazarato, o texto é do Lee Blessing, tradução Bárbara Eleodora. Estaremos sextas e sábados, sempre às 20 horas. Então, recado dado, se você estiver no Rio, aproveita para ir lá conferir. Bom, o programa Central do Brasil fica por aqui, mas antes eu gostaria de te pedir que, se for a manifestação, se cuide. Use máscara, álcool gel, mantenha o distanciamento e evite qualquer tipo de confusão, ok? Curtam o feriado e até amanhã. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.